Convidamos o senhor Mauro Morara da ACR para a sua apresentação no painel Sistemas de Produção de Biomassa. Estamos aqui novamente a convite do Grupo FRG para o evento Cibio, com foco, principalmente foco em biomassa florestal. É a terceira oportunidade que já nos foi dada para fazer essa apresentação e explanar um pouquinho sobre o estado de Santa Catarina. Meu nome é Mauro Murara, eu sou diretor executivo da ACR, que é a Associação Catarinense de Empresas Florestais, empresas de base florestal do estado. Nós somos a principal representação institucional setorial. Nós temos hoje, dentro do nosso quadro associativo, cerca de 42, 43 empresas associadas, que vão desde o setor de fornecedor de máquinas e equipamentos, engenharia e consultoria, e também empresas que somente industrializam a madeira e também empresas que só vendem toras. Enfim, né, ela tem uma gama muito grande aí de empresas que estão vinculadas ao setor de base florestal. Eu sou engenheiro florestal, já atuando há cerca de 20 anos no mercado. Desde 2013, eu tenho focado exclusivamente com a ACR, com a direção executiva da associação. E, enfim, de lá para cá, a gente tem feito várias ações institucionais e, principalmente, fazendo levantamento de dados estatísticos, quais eu vou fazer a apresentação rapidamente aqui hoje para os senhores, e espero que traga alguma coisa nova. Então, aqui está a apresentação da ACR. Uma rápida apresentação: a ACR, esse ano, ela faz 45 anos de fundação, de criação. Ela foi originária na época do começo dos incentivos fiscais que tiveram no estado de Santa Catarina e no sul do Brasil, e onde que teve a principal potência para o setor está organizado no Brasil foi através da lei dos incentivos fiscais para ampliação e implantação de maciços florestais no sul do Brasil. Então, hoje, 42 empresas associadas, cerca de 60% das florestas plantadas de Santa Catarina estão no nosso guarda-chuva associativista, né? Cada empresa, eu já mencionei mais ou menos o seu formato, e basicamente aqui trazer alguns dados mais macros e depois tentando falar um pouquinho da importância e do que nós temos aí sobre biomassa e a sua aplicação da biomassa florestal dentro do ramo industrial, aqui em Santa Catarina. Então, hoje Santa Catarina, as suas empresas de base florestal, elas têm pouco mais de 1 bilhão em exportação de produtos, né? Desse 1 bilhão, 192 milhões de dólares é exportação de móveis de madeira. Nós somos o segundo maior exportador de madeira na forma de produto acabado, né? Como entenda-se produto acabado, madeira serrada, beneficiada, plainada, moldura, móveis e assim por diante. Nós temos a quarta maior área plantada, né, 541 mil hectares de florestas plantadas com pinos e 113 mil hectares de floresta plantada com eucalipto. Esse é um número que nós levantamos em 2016. Nós temos um número mais atualizado que foi realizado agora em 2019, que nós saímos de 540 mil, de 673 mil, mais ou menos, hectares plantados, nós fomos para 873 mil hectares de florestas plantadas. Esse número ainda ele não está bem consolidado, nós estamos trabalhando em cima deles para saber exatamente se a acuracidade desse levantamento confere com que nós identificamos a campo, mas esse trabalho tem uma grande, vamos dizer assim, idoneidade, justamente pelas pessoas e pela equipe que foi levantada. Foi a equipe da UDESC, curso de Engenharia Florestal da UDESC, da Unidade de Lages, e em cima disso aí a gente está fazendo agora vamos dizer assim, a auditoria dessas áreas plantadas para realmente conferir se a gente realmente tem esses 850 mil hectares de floresta plantada.
Um dado que chama bastante atenção para nós aqui é a quantidade de empregos gerados, né, em Santa Catarina, quase 93 mil empregos diretos. Nós tivemos um impacto nesse ano de 2020, aí, a partir do mês de março, né, o ano que começou a pandemia, as restrições de movimentação de pessoas e tal. No primeiro momento, a gente teve uma certa redução de empregos, porém, todo aquele cenário que parecia desastroso, né, para todas as indústrias, né, para o setor de base florestal, a gente não, mas é um setor que ele é basicamente essencial para todas as atividades, né? A madeira está ligada em praticamente todas as atividades industriais, desde embalagem, pallet, suportes de carga, geração de energia para processamento de alimentos, para indústrias têxteis e por aí vai. Então, a biomassa florestal, né, hoje todo mundo tem muito em mente as florestas energéticas, que são basicamente produzidas com eucaliptos. Santa Catarina, nós temos alguns bolsões de eucalipto plantado, principalmente na região oeste de Santa Catarina, região Alto Vale, Itajaí e a região do Planalto Norte de Santa Catarina. Cada um com as suas espécies um pouquinho já selecionadas por causa de adaptação ao clima. A região do Planalto Norte catarinense é uma região fria, então precisa ter espécies resistentes ao frio. Então, as principais espécies plantadas aqui são o Eucalyptus dune e o Eucalyptus bentame. Alguns maciços de Eucalyptus viminalis ainda a gente encontra por aí. A região do Alto Vale do Itajaí já tem uma característica diferenciada, que são eucaliptos, que já são alguns híbridos e espécies já mais adaptadas a clima mais quente, como eucaliptos grandes, o saligna, uro grandes e alguns outros clones que já estão no mercado. E praticamente a mesma genética, as mesmas procedências são utilizadas na região oeste do estado. Porém, a região oeste do estado é focada para a geração de energia para a biomassa, principalmente para a indústria de proteína animal. E o Alto Vale do Itajaí já está se adaptando, já enxergou um potencial mercado para a industrialização de madeira serrada de eucalipto. E, obviamente, todos os outros subprodutos oriundos da indústria madeireira, maravalha, casca, serragem, né, cavaco, com e sem casca, esses entram na biomassa florestal, que são utilizadas para a geração de energia. Então, né, praticamente os subprodutos lenhosos industriais é serragem, maravalha, casca, eu já mencionei para os senhores. Aqui algum apanhado a nível mundial, onde a produção mundial de biomassa florestal ela gira em torno de 2,3 bilhões de metros cúbicos. Esse é um valor estabelecido, encontrado lá em 2015. Né? Esse número provavelmente teve um aumento considerável até agora do ano de 2020, mas alguns números atualizados que nós temos aqui, por exemplo, dos principais consumidores e produtores de biomassa, que é a Índia, China e Brasil. A Índia ainda muito focada em fontes renováveis, porém tem muita floresta nativa vinculada a esse volume de biomassa. A Índia também é um grande produtor de cana-de-açúcar e também tem se mostrado um crescimento vertiginoso no plantio de novas áreas com eucaliptos, né? Depois vem a China também focada em resíduos industriais e florestas nativas, e o Brasil ainda também está começando a crescer, produz praticamente a metade da biomassa florestal que a China produz, mas a gente vem numa ascensão muito interessante, justamente por causa da pegada ambiental agora da geração de energia com biomassa, e como todo mundo já percebe, os eventos climáticos estão cada vez mais extremos, né? Ora excesso de chuva, ora falta de chuva, e a floresta plantada nada mais é do que um reservatório de energia, além de carbono também. Então, essa é uma pegada aí que provavelmente na próxima década o Brasil terá um crescimento considerável na produção de biomassa florestal,
focado na geração de energia. Tanto quando fala-se energia, né, entenda-se energia força, né, porque pode ser em forma de vapor e pode ser em forma de energia elétrica também. Então, alguns números aqui da produção de biomassa brasileira, a gente tem um crescimento pequeno aí até o ano de 2018, aí um pouquinho mais de 0,7% de crescimento, mas como eu mencionei para vocês, na próxima década nós teremos um crescimento aí que provavelmente ultrapassaria a casa de 1,5% ao ano de crescimento da produção de biomassa focada para a geração de força. Basicamente, toda a biomassa florestal produzida no Brasil é consumida internamente, né, principalmente na geração de força para as indústrias. O maior consumidor de biomassa é a indústria sucroalcooeira, né? Em segundo momento vem a indústria de proteína animal, depois vem a indústria têxtil e, consequentemente, a gente vem descendo o restante da cadeia. O mercado internacional de biomassa, né, as exportações têm tido um aumento aí, esses são alguns números consolidados lá em 2015. O primeiro consumidor é Vietnã, depois a Austrália, depois o Chile, né, que estão comprando biomassa, e agora a China também tem comprado, vindo com força para o mercado brasileiro para comprar biomassa, mas a biomassa, o interesse deles não é só geração de energia, mas sim para usar esse subproduto para principalmente a indústria de papel e celulose deles. Portugal e Espanha também têm vindo atrás de bastante biomassa brasileira para também focado na indústria de papel e celulose deles. Eles tiveram grandes problemas com incêndios florestais há 2, 3 anos atrás, e isso deu um impacto no balanço de mercado deles considerável, e estão vindo atrás de matéria-prima brasileira justamente para abastecer esse mercado em déficit que está nesse momento. Então, as exportações, como estava me comentando, saíam, grande parte das exportações de biomassa em formato de tora saíam pelo porto de Imbituba, e agora algumas empresas já estão focando a expedição dessa madeira pelo porto de Itajaí, né? Porém, de uma forma diferenciada, ao invés de ir a granel, solta nos porões dos navios, estão mandando dentro de containers, onde que facilita o tratamento fitossanitário através da fumigação, né, e respeitando assim as instruções normativas e as cobranças que o Vigiagro e o Ministério da Agricultura têm feito. Então, em 2018, o Brasil teve uma exportação de 1,7 milhões de toneladas, né, coisa próxima a 140 milhões de dólares. Nós acreditamos que esse ano de 2020 nós vamos ultrapassar a casa dos 2,2 milhões de toneladas, 2,2 milhão de toneladas de biomassa florestal, entre serragem, resíduo, cavaco e tora. Como eu já tinha comentado, alguns países compradores, né, a China está ainda incipiente, vamos dizer assim, em relação a outros compradores, mas ela vem crescendo. Esse aqui é um dado de 2018, essas informações que estão na tela, porém agora em 2020, 2021, onde nós vamos consolidar esses dados novamente, a gente acredita que a China já esteja lá próximo aos 20, 25% dessa fatia de exportação de biomassa do Brasil. O Japão continua sendo o maior comprador de biomassa, mas é focado na espécie acácia negra, tá? Que o principal produtor de acácia negra do Brasil é o Rio Grande do Sul, e a acácia negra, o cavaco segue descascado em porões de navios para o Japão, justamente para a indústria de papel e celulose do Japão, e a casca fica aqui no Brasil para a produção de tanino, né, um produto utilizado amplamente na indústria de cosmético, de curtume de couro e assim por diante. Portugal teve um papel expressivo, uma fatia expressiva da nossa biomassa, como eu mencionei para vocês, ela deve estar agora em 2020 fechando aí coisa de 20, 22% dessa fatia de mercado, e a Índia, ela mantém-se mais ou menos estabilizada, né? Portugal, o principal motivo é justamente os incêndios florestais que ocasionaram perdas gigantescas de maciços e fonte de abastecimento das indústrias portuguesas.
As vantagens da biomassa a gente não precisa nem comentar, né? Tem um errinho ali, está faltando um S ali depois do florestal ali. Enfim, é fonte renovável, ela é abundante, ela é menos poluente, ela, das atividades ligadas ao agronegócio, é a que a menos utiliza produtos agroquímicos, ela tem menor movimentação de solo, ela tem menor quantidade de perda de solo por erosão, e você usa pouca quantidade de óleo diesel, porque a mecanização da floresta são em alguns momentos esparsos, né? Então, ó, né, a cultura agrícola anual ela demanda muito mais mão de obra, muito mais manuseio, muito mais tratos culturais do que a floresta, né? Então a floresta nós tem muito mais vantagem em termos da pegada ambiental, principalmente na questão do sequestro de carbono e da manutenção desse carbono em forma de celulose dentro das árvores, né? Então, um panorama rápido aqui de geração de energia. Então, 15% hoje da geração de energia de Santa Catarina vem de origem florestal, né? Então, quando eu falo energia, leia-se força, né? Então, coisa aí de quase 170 mil quilowatts são gerados através de fontes renováveis, biomassa, e essa energia é gerada e consumida principalmente pelas indústrias ligadas ao agronegócio, ou de uma forma indireta ou de outra, estão lá, por exemplo, proteína animal, né? Que tem uma grande quantidade, uma grande necessidade de geração de vapor. A papel e celulose também contém um grande consumo de energia, e a energia é gerada pela sua própria é, biomassa utilizada, inclusive, no processo da fabricação. Parte desta é destinada para o consumo, para a geração de energia. A indústria têxtil consome grande quantidade de energia, principalmente para a fixação no processo de tinturaria. Então, 15% da matriz energética de Santa Catarina vem de fontes de biomassa. Quase 24% das termoelétricas brasileiras utilizam biomassa florestal, estão situadas em Santa Catarina, e essa é uma tendência de um aumento considerável para os próximos anos, né? Não só a própria queima direta da biomassa, mas em si o processo de gaseificação está vindo com força também, onde faz com que diminua a quantidade de biomassa consumida e a eficiência do processo seja muito maior. Então, minha gente, eu deixo aqui os meus contatos, né, o meu e-mail, o site da associação. Nós temos um site onde nós temos várias informações técnicas e nós fazemos uma atualização de informações, tanto de legislação, tanto de parte técnica, como de parte ambiental, qual é o papel que o setor florestal tem junto à sociedade catarinense e brasileira, e estamos abertos a qualquer questionamento. O e-mail está aqui para que vocês possam fazê-los. Entre no nosso site, procurem nosso anuário de base estatística, então, onde vocês terão muito mais, um universo muito maior de informações que vocês possam vir se retroalimentar com essas informações e entender que o setor tem muito mais a contribuir com o meio ambiente do que a denegrir o meio ambiente. Pois, enfim, trabalhamos com fontes renováveis, com árvores que sequestram carbono, que fazem manutenção de recursos hídricos e manutenção de solo, evitam perdas de solo através da erosão, enfim. Eu acho que tentei trazer um pouquinho das informações e estamos aí à disposição. Obrigado. Agradecemos o senhor Mauro Morara, da ACR, por sua apresentação.